Eu trabalho muito com equipas de projeto, com equipas multidisciplinares. Por exemplo, estou a pensar agora numa escola em que trabalhamos com não só o dono da obra, como com o arquiteto paisagista, com uma diretora de jardim de infância, e eu adoro trabalhar assim dessa maneira, com equipas abertas e todos a colaborar. E estamos ali 3 horas a criar soluções, não é? Porque eu só dou umas dicas em que, obviamente, inclui a segurança, como é que vai cumprir a lei, como é que vai cumprir as normas de segurança e como é que vai cumprir as necessidades das crianças. Portanto, em todo o meu trabalho, eu começo pelas necessidades humanas. Um arquiteto, um paisagista, cria sinais, dá sinais às pessoas que vão usar o espaço. E é a partir da percepção que ela tem desses sinais, um paisagista, um urbanista, é a partir da percepção dos sinais que vai reagir e ter um comportamento, uma atitude. Um exemplo muito importante que nós temos é a questão das passadeiras de peões. Muitas vezes a passadeira é o caminho para a morte, porque ou está mal sinalizada, portanto o próprio condutor não a vê, ou porque vem a questão da velocidade, o próprio peão acha que tem tempo. Há várias situações, mas há claramente aqui uma questão de uma falsa percepção de segurança. E o que é que pode ser melhorado, por exemplo? A colocação, não só onde é que elas são colocadas, em termos de visibilidade, mais uma vez a manutenção, haver outras formas dissuasoras da velocidade, lombas. Aquilo que nós vemos hoje em dia em certas passadeiras em frente a liceus, por exemplo, que tem uma lomba pintada de encarnado, já tem a ver com essa percepção. Por exemplo, portanto, avisar antes para os condutores, o próprio ambiente rodoviário tem que lhe mostrar que há uma diferença, atenção, vai haver aqui uma diferença de público. Ou não é só a escola, ao pé das escolas, dos lares de idosos, pessoas que andam mais devagar, que têm menos capacidade de avaliar o ambiente e, portanto, são mais vulneráveis. A manutenção dos sinais, para que sejam perceptíveis, é fundamental. Helena, mas isso para si é um trabalho fascinante, porque no fundo é quase assim um detetive do espaço público que anda a investigar tudo aquilo que pode ser melhorado. Essa parte é realmente fascinante, aliás, passo horas a observar e é daí que veio o conhecimento. E mesmo na formação, muitas vezes faz parte da formação ir para o terreno a observar, aprender a observar, porque aquilo que nós podemos fazer, as soluções não estão nas leis, nos regulamentos e nas normas, estão no conhecimento que temos das pessoas e da maneira como elas interagem e como se relacionam. Portanto, realmente esse observar é tão fácil de detectar. Há uma técnica mesmo que se chama avaliação pós-ocupação, que é uma técnica que também aplicamos, que é avaliar um espaço ocupado, um espaço em utilização. E é fantástico para descobrir o que é que está a funcionar e o que é que não está a funcionar. E para depois poder então ter um projeto de reabilitação ou de recuperação sem estragar o que está bem e melhorando o que não funciona assim tão bem. E quando falamos do que não funciona, é um sítio onde as pessoas tropeçam sempre, um sítio onde as pessoas escorregam, um passeio mal relaxado, um sítio que evitam. Há um caminho calcetado, mas elas vão por outro caminho no meio da relva. Porquê? Se calhar é o percurso mais curto, então vamos corrigir. E para não estragar a relva, vamos pôr o caminho daquele lado e aquela zona que não é usada pode ser relevada. Portanto, tudo isto sem observação é muito difícil de detectar. E outra coisa muito importante também hoje em dia é os parques públicos, os jardins públicos. Esse conceito de parque infantil já não existe, só na nossa lei, que apesar de ter tirado o termo parque infantil, voltou a colocá-lo ao mandar pôr vedações por todo o lado e, portanto, criação de jaulas para crianças. Isso não existe, porque nós vivemos numa sociedade que não é segmentada. Os adultos estão com as crianças, os avós vão com os netos para os jardins e, portanto, tem que haver espaços onde todos possam estar juntos. E outra aberração é essa de pôr idades nos equipamentos, porque se um baloiço está no espaço público e cumpre as normas de segurança, que cumpre, em Portugal já cumpre, pode haver problemas por falta de manutenção, mas cumpre, pode ser usado por todas as idades. E todas as idades não há nada melhor do que um pai ou uma mãe se deitarem num baloiço, e hoje em dia há imensas formas de assento, com um bebê ao colo, ou com uma criança que tenha um problema qualquer de mobilidade, ao colo pode fazer tudo. E o baloiço ou o escorrega não se vai partir se for um adulto com a criança. Se for o irmão mais velho, nem é preciso ter qualquer tipo de deficiência. Que divertido que é um bebê de 2 anos poder descer um escorrega ao colo do irmão mais velho. E não tem problema nenhum de segurança, em termos de equipamento, está a perceber? E por isso é que me custa muito, e quero que os projetistas tentem que tenham mais coragem de inovar. Projetistas e os fornecedores de equipamento, que quando põem no espaço público, têm conseguido alguma coisa. Fico contente, digamos, estou a conseguir uma contaminação, digamos. Quando esta lei, é patética, nos vem obrigar a pôr
em tudo o que é escorregas e balões, a altura máxima e a idade máxima, que é ridículo, em termos de segurança não tem qualquer critério, no espaço público e de acesso livre, estou a conseguir, e já se encontra em muitos parques, que é até aos 100 anos, que é até aos 2 metros, portanto, cumprem a lei, indicam, mas já não põem coisas ridículas que é até aos 6 anos. Porque é que uma criança que acabou de fazer 7 anos já não pode andar num balões? Não sei quem é que vai fiscalizá-la. É ridículo. Sim. Mas depois, em termos pedagógicos, pôr isso numa escola é gravíssimo. No mundo mais perfeito ou no mundo mais ideal, como é que seria o espaço público, na sua perspectiva? Mas no mundo mais perfeito que temos aqui ao lado, e já há em Portugal também. É um espaço de convívio, de continuidade na malha urbana, e cada vez mais mesmo em Paris estão-se a tentar fazer os corredores verdes, em que as pessoas possam deslocar-se casa, trabalho, em formas alternativas, justamente, a pé, de bicicleta, com corredores verdes mais amigos do homem. Temos que ter cidades mais humanas, mais adaptadas ao ser humano. Os miúdos vão de carro para a escola, não têm a experiência de ser peão, os pais não têm confiança de os deixarem ir a pé para a escola, e estou a falar de miúdos de 14 e 15 anos, que continuam a ser levados de carro, e às vezes por pouco tempo. E o que isso lhes retira de possibilidades de escolha, de aprenderem a ser responsáveis por si próprios, de fazer escolhas, de se precaverem, se há um dia de chuva, se houver alguma coisa, se perdem. Hoje em dia as crianças têm muito poucas oportunidades de fazer escolhas importantíssimas para as suas vidas, em termos de se eu quero ou não correr este risco. Portanto, uma pessoa que nunca sentiu um autocarro a passar-lhe à frente e o vento que faz, tem muito mais tendência a estar na beirinha do passeio. Porque eu estou no passeio, porque qual é o problema? Tem que saber, tem que sentir, tem que apanhar sustos benignos, que são muito importantes para a criança aprender. Quando falamos em avaliação de risco, há um clássico eterno, intemporal, que é as motas, o perigo das motas e o embaraço que é para os pais saber se podem, se não podem e os riscos que os filhos correm. Como é que se pode avaliar este risco? Para já o que é a avaliação de risco? É um instrumento, uma ferramenta onde colhemos informação para nos ajudar nas decisões. E muitas vezes o que nós fazemos nas decisões que tomamos são decisões, às vezes já estão pré-tomadas. Por exemplo, antes de uma criança nascer já diz: filho meu nunca vai andar de moto. Mas nós temos depois de ver o contexto em que vamos viver. Se calhar, quando chegamos aos 16 anos, estão a viver numa zona rural, sem transportes públicos, portanto o miúdo não teve nenhuma autonomia. Portanto, nós temos que avaliar, antes de tomar decisões, avaliar o contexto em que estamos, para que essa situação, por exemplo, andar de moto, que a nossa percepção do risco de andar de moto é porque é muito perigoso, nós temos que avaliar os prós e contras de andar ou não andar de moto, em que ambiente é que vai andar de moto, que alternativas é que tem, há transportes públicos ou não há, que ferramentas é que eu lhe posso dar para ele andar de moto em maior segurança, que moto é que lhe vou dar. Por exemplo, pode fazer um curso de condução defensiva de motas, onde aprende claramente a apanhar sustos e a dificuldade de reagir, portanto logo aí põe a pessoa com muito mais cuidado. Portanto, e avaliar a própria maturidade e o estilo, avaliar assim, a maturidade da atitude, a atitude, o porquê de dar a moto. Portanto, aí chama-se, em vez de só uma decisão pela percepção de risco, é muito perigoso, está fora de questão, ou fazer uma avaliação de risco séria. Pode haver acordos com os miúdos, que nos dias em que está a chover não vais, ou haver regras, condições, dar as tais ferramentas e, portanto, ser uma decisão muito mais consciente e informada do que só dizer também àqueles pais que, claro que pode ter moto, eu sempre andei de moto e nunca tive problema nenhum. Isso também é uma avaliação, também é uma decisão inconsciente. Agora, quando há uma avaliação de risco e as coisas são faladas, negociadas, há treino, aí é uma decisão muito mais informada, responsável e que põe responsabilidade nos pais e no filho que vai andar de moto. Helena, acha que em Portugal já há também um bom enunciado de boas práticas? Em Portugal, aliás, isso é uma das coisas que tento fazer, é partilhar boas práticas, porque isso dá imensa coragem aos outros para fazer melhor. Nós temos boas práticas em Portugal em várias áreas. Estávamos a falar do curso de condução defensiva de motas, é um dos exemplos, desde que seja bem feito, obviamente, tem que ser de uma forma muito responsável. Temos parques maravilhosos e jardins onde se ousa de alguma forma ir para além do que a lei diz.
não é? Depois, muitas vezes, com a azaia à perna e a tentar resolver problemas, mas temos ótimos exemplos de coragem, de bom projeto, de diversidade, mas isto não quer dizer que se gaste mais dinheiro. Foi escolhas informadas. Eu gostava realmente que as pessoas participassem mais nas suas próprias vidas, que as pessoas tivessem a noção do poder que têm para que as coisas mudassem. Custa muito ouvir as pessoas a queixar-se de tudo que está mal e, sobretudo, quando se fazem de vítimas. Nós temos que fazer a nossa parte.